Tudo Santos! Saudações alvinegras, eu sou o Carlos Zucchi, dos Meninos de Fora da Vila, e a gente vai dar continuidade ao nosso Guia do Brasileirão, hoje para falar especificamente do nosso Santos, claro, né? A gente tinha que ter um último review aí para analisar o peixe. A gente sabe que o momento não é bom, tem muita coisa aí para ser falada negativamente, mas era importante a gente fazer de todos os 20 times o que faltava no Santos, então o especial do Santos ficou por último. O que que a gente pode falar do Santos? O Santos, ano passado, terminou em 10º lugar no campeonato, lutou para não cair durante o campeonato inteiro e no finalzinho do campeonato chegou a ter possibilidade de uma classificação para Libertadores, que não veio, porque precisava de uma combinação de resultados bem bizarra no final. E no fim, o Fluminense e o América Mineiro se classificaram e o Santos ficou de fora da Libertadores. E como a gente ficou de fora da Libertadores, o Atlético Goianiense terminou, para vocês terem ideia, o Fluminense terminou em sétimo com 54, o América Mineiro terminou em oitavo com 53, o Atlético Goianiense terminou em nono com os mesmos 53, mas perdendo os critérios. E o Santos acabou em décimo com 50, junto com o Ceará, mas na frente do Ceará por conta dos critérios. Então, o Atlético Goianiense foi o primeiro time que foi para a Sul-Americana e a gente foi junto também para a Copa Sul-Americana. Vamos começar a falar primeiro do ano passado, que foi um ano bem difícil para nós, torcedores do Santos. A gente teve um ano muito atípico, né? Porque 2020 se estendeu até 2021 por conta da pandemia. Fomos finalistas da Libertadores, perdemos aquele jogo que nós não gostamos de falar. A expectativa era alta por conta daquele momento, né? De você pensar, pô, a gente estava numa final de Libertadores, o time estava bem e tal. Realmente, o time estava bem, soube jogar vários jogos muito bem entre 2020 e 2021, mas a gente começou a perder vários nomes, né, importantes do time e a gente sabia que era uma fase de reconstrução. O Rueda deixou isso bem claro, ele falou que ia ser o ano mais difícil, 2021, e que só a partir de 2023 é que a gente ia ter algum fôlego. Então a gente está ainda na vaca magra, né? 21 foi um ano terrível, 22 está sendo um ano terrível, e eu espero que 23, com as dívidas um pouco melhor controladas, a gente tenha folga e consiga ter um time mais competitivo para a gente crescer de uma forma mais sustentável, visando um crescimento aí em médio prazo. A gente tem que lembrar que o Flamengo flertou muito contra o rebaixamento por anos, até começar a ter diretorias que focaram na austeridade financeira, que é uma coisa que o Santos está fazendo, e eu sei que dói, cara, a gente está sofrendo de ver esse time jogar. Então eu espero que isso sirva para a gente ter aí, em médio prazo, um crescimento sustentável, que a gente tenha times aí para brigar de acordo aí com a grandeza do Santos, né? E não ficar sofrendo para não brigar contra o rebaixamento. O que foi ridículo, porque a gente disputou ano passado o Paulista lutou contra o rebaixamento, a gente ganhou de 2-0 do São Bento na última rodada para terminar em 13º, o que foi uma bosta, e daí esse ano a gente também, mesma coisa, a gente teve que ganhar de 3-2 do Água Santa na última rodada para terminar em 14º, que foi ainda pior, a gente ficou uma posição acima do primeiro rebaixado, sabe, da Ponte. Cara, tipo, muito ruim o resultado, muito ruim esse começo de ano. O Santos, que terminou o ano com o Fábio Carille como técnico, e o time deu uma melhorada, o time era mais competitivo, não sofria mais com bola defensiva, e começou com o Carille, que recebeu o voto de confiança pela boa campanha, né, pela recuperação. E não rendeu. O time, ao invés de evoluir, o time involuiu, né? Ele retrocedeu. Então, várias coisas que o Santos tinha melhorado, como a bola aérea defensiva, sumiu. O Santos não conseguia atacar, mas isso ele tinha dificuldade. Só que dentro do campeonato, ele soube de se desenhar para matar o jogo com alguns contra-ataques. E a gente não estava conseguindo fazer isso nesse começo de ano. O time parece que desaprendeu a jogar. Então foi bem triste, assim, esse começo de ano, né? Até por conta disso do Paulista. Nos outros campeonatos, Copa do Brasil, a gente vai enfrentar o Curitiba esse ano. E ano passado a gente foi eliminado pelo rival do Curitiba, o Atlético Paranaense, nas quartas de final com 2 derrotas por 1-0. A primeira em Curitiba, a segunda em Santos. Na Libertadores, a gente foi eliminado na fase de grupos. A gente terminou em terceiro, ficando atrás do Barcelona, do Equador, ex-time do nosso atual técnico, Fabian Bustos, argentino, e atrás do Boca, que terminou em segundo. Com isso, terminando em terceiro, a gente foi jogar a Sul-Americana, e a Sul-Americana a gente ganhou do Independiente, mas perdeu para o Libertad do Paraguai,
A gente ganhou por 2-1 em casa, com gols do Sanches de pênalti e um gol contra, só que a gente perdeu de 1-0 e o gol qualificado fora de casa tinha um peso maior e com isso o Santos foi eliminado da Sul-Americana. O técnico, como eu disse, é o Fabian Bustos. Eu espero que ele se encontre num jeito de jogar do Santos e não tente impor coisas loucas e difíceis ou que não funcionam, pelo menos não nesse momento. Eu acho que talvez um arroz com feijão bem feito, o time marcando forte, com vontade, talvez seja a melhor solução para o momento do Santos. Mas Bustos é que é pago e bem pago para isso. Espero que ele consiga encontrar um jeito de fazer isso tudo funcionar. Esse ano, já fomos eliminados do Paulistão na primeira fase novamente, brigando contra o rebaixamento novamente, tendo que ganhar do Água Santa, como eu mencionei, e a gente ganhou do Salgueiro do Pernambuco na primeira rodada por 3-0, e contra o Feira de Santana da Bahia, jogando fora de casa, empatamos em 1-1, vencemos nos pênaltis por 5-4, e agora vamos enfrentar o Coritiba na terceira fase. E pela Sul-Americana, estreamos com derrota para o Banfield por 1-0, lembrando que na Sul-Americana só o primeiro colocado do grupo se classifica, e isso é uma grande preocupação para nós, ainda mais começando com uma derrota. Então, no mundo ideal, partindo do que a gente possa ganhar na Vila os 3 jogos, a gente precisa pelo menos ganhar um jogo fora para ter a chance de levar esse primeiro lugar aí com 12 pontos. Quem são os destaques do Santos, os principais nomes que a gente pode citar? O primeiro deles é, claro, o goleiro João Paulo, espetacular, desde que assumiu a meta ali, tanto naquela fase de revezamento com o John, quanto depois, quando o John saiu lesionado e o João Paulo assumiu, não saiu mais, tem sido o principal nome do Santos sempre. Por um lado é bom, porque a gente tem confiança, um goleiro que traz segurança para a nossa defesa, para o nosso time, para a torcida, porém indica que o Santos tem problemas, porque é sempre o João Paulo que se destaca. Inclusive, nesse jogo contra o Banfield, ele salvou um gol de uma besteira que o Maicon foi recuar uma bola, o jogador do Banfield, cara a cara com o João Paulo, deu um toque na bola, o João Paulo conseguiu espalmar, meter para escanteio e a gente safou de tomar talvez um 2-0 para um time fraquíssimo que é o Banfield. Outro destaque, Ricardo Goulart, né, que era um destaque do futebol chinês, veio para o Santos, tá pegando ainda ritmo, mas a gente vê que tem uma certa qualidade, é um jogador que participa, busca o jogo, então com um time melhor arrumadinho, acho que a gente consegue extrair mais do Ricardo Goulart. E os jogadores da base, nesse momento, o Kaique, que tem jogado, o Lucas Barbosa, que tem jogado como ponta, e o Marcos Leonardo como atacante. Eu destacaria em alguns momentos o Sandri, que eu acho que é muito bom jogador, mas ele já não vinha jogando todos os jogos como titular, ele estava numa rotação ali, com o Zanocelo, com o Camacho, então eu não vou pôr o Sandri nessa lista até por isso. O Marcos Leonardo não joga pela Sul-Americana porque ele foi suspenso, ele foi expulso no ano passado, então agora ele está cumprindo 3 jogos. Ele já cumpriu o primeiro contra o Banfield e tem os mais 2, mas sábado agora contra o Fluminense ele vai jogar, que é uma esperança pra gente, né? Porque é um jogador que faz bastante gol. Lucas Barbosa, que com o Bustos assumiu aí uma posição de destaque, tem jogado como titular ali pela ponta direita, no lugar onde o Ângelo costumava jogar. A gente pode ter um outro nome, Lucas Pires, que veio do time B, que não tem mais, e tinha vindo já de. Estava vindo jogando, não jogou o último jogo, porque o técnico preferiu o Felipe Jonathan. A gente pode, o Sandri que eu já mencionei, então assim, a gente pode falar ainda do Pirani, que entrou no jogo contra o Banfield, a gente pode falar do Juan Seco, que entrou e jogou relativamente bem. O Santos não jogou bem, por isso não dá para dizer que ele também foi bem, mas ele foi um jogador que pelo menos apareceu mais e deu uma consistência melhor para o ataque do Santos. Participou das jogadas, o Juan Seco é um bom jogador, bom centroavante. A gente tem na nossa base o nosso ponto forte, só que a gente precisa de um time mais cascudo, mais pesado e que brigue mais. A gente achou que com 2 volantes o time ia ser mais brigador e não foi. E aí, falando dos novos jogadores do Santos, a gente tem o Maicon na zaga. Eu achei ele muito pesado, bom na bola aérea, bom de dividir, mas pesadão demais. Acho que não sei se ainda não está, além da falta de ritmo, não sei se tem alguma questão de peso, porque estava parecendo muito pesado, e acaba ficando lento, e daí para ter um segundo Luiz Felipe não resolve nossa vida. O uruguaio Fernandes, volante, bom jogador, fez um bom primeiro tempo, foi um dos poucos jogadores do Santos de linha que a gente pode falar que jogou alguma coisa, e no primeiro tempo ele foi bem, no segundo tempo acabou sumindo, mas no primeiro tempo um jogador que mostrou bastante vontade. O William Maranhão, como eu disse no vídeo pós-jogo, não quero ficar queimando minha língua por enquanto, mas não vi nada demais. Também não vi nada de menos, de você dizer, nossa, o cara é horrível e tal, mas
também não vi nada demais e preocupa, né? Mas tudo bem, acabou de chegar, primeiro jogo, vamos ver se entrosa mais, entra mais no esquema. E os jogadores que ainda não estrearam, o meio atacante Jordan Júlio, que pode jogar nas pontas, no meio, e o Brian Angulo, centroavante. Torcer para que esses reforços tragam algo a mais, que a gente possa crescer com eles e que eles possam ajudar a gente nessa caminhada, que vai ser mais um ano difícil. Eu, Carlos, de verdade, eu gostaria muito que o Santos fosse o mais longe possível na Copa do Brasil, até por conta das premiações que são boas. Eu gostaria muito que o Santos fosse o mais longe possível na Sul-Americana também, porque as premiações, elas não são tão boas, mas elas são boas porque são em dólar. Então a gente está falando aí de 4,5 vezes a 5 vezes mais o valor que a Conmebol define. Então, se a Conmebol falar que um jogo vale 250 mil, a gente está falando aí de 1.250.000 reais por jogo, sabe? Então, acaba virando um valor interessante. 3 mandos em casa, a gente já está falando aí de quase 4 milhões de reais. Então, a gente precisa pensar tudo isso e ver o quão interessante que é nesse sentido. E o principal de todos, né? O que eu espero de verdade, Santos no Campeonato Brasileiro, que a gente tenha aquele campeonato tranquilo, a gente não vai brigar por coisas grandes esse ano, não dá para se iludir, seria tipo uma exceção se o time encaixasse e começasse a jogar muita bola e brigasse por coisas acima. Então, se a gente fizer um campeonato tranquilo, eu tô muito feliz e eu tenho medo de ficar brigando contra o rebaixamento novamente. Mas, pelo pouco que o time apresentou nesse começo de ano e pelo jogo que fez contra o Banfield, que deveria ter apresentado algo mais, não consigo ver de outra forma. Desculpem pelo pessimismo, mas tá difícil. Eu espero que o Santos tenha outra postura e outra atitude contra o Fluminense, porque ele foi fazer um joguinho contra o Banfield para tentar empatar e jogou tão mal que perdeu para um time que é ruim, sabe? Desculpe torcedores do Banfield ou pessoas que acham não é falta de respeito. O time é muito limitado e o Santos conseguiu ser pior para perder esse jogo. Eu estou pessimista, porém eu torço para que as coisas se encaixem, que elas vão crescendo numa evolução. É como eu e o Danilo, a gente sempre fala, a gente quer ver a evolução. Se a gente vê que o Santos contra o Fluminense tiver uma postura melhor, jogar com mais vontade, conseguir atacar, que foi uma coisa que não conseguiu fazer contra o Banfield, a gente tem um norte bom até para enfrentar adversários, em teoria, menos qualificados, tanto em casa quanto fora, porque jogar contra o Fluminense na fase que o Fluminense está agora, que está bem, é bem complicado. Mas é isso, pessoal. O que esperar? Esperemos um campeonato tranquilo, mas tenhamos um pé atrás de termos que brigar contra o rebaixamento novamente. Muito obrigado a todos por acompanhar nosso trabalho, muito obrigado por assistirem nossos vídeos, curtam, comentem, compartilhem, digam o que vocês esperam do Santos para esse Campeonato Brasileiro nesse ano. Chamem mais cientistas para o nosso grupo e, como diz o Danilo sempre, para cima deles. Um grande abraço.